Eu nasci em Recife, no Hospital Santa Maria. Ah, Sou filho de José Adriano e Maria de Lourdes. São duas pessoas que passaram fome na infância delas. E isso foi muito importante na minha história de vida, porque tudo que eu conquistei na vida, tudo que foi passando, tipo, meio que eu sentia a realização dos meus pais a cada passo que eu dava, porque tipo, nossa, eles são duas pessoas que saíram da fome. Minha mãe é uma mulher negra, meu pai um homem branco, mas os dois têm histórias de vida muito semelhantes e, sinceramente, tipo, tudo que eu fiz até hoje, para eles parece ter sido passos deles. Embora isso tenha seus problemas, acabou sendo muito importante, porque ver a trajetória deles saindo da miséria, até onde chegaram, até ter uma casa e criarem os dois filhos deles, eu e minha irmã, bem como criaram, e ver eu tendo um rumo que tipo deixa eles felizes, um rumo que, vamos dizer, é socialmente bem visto, me deixa muito feliz. Eu comecei a estudar com 2 anos no maternal e basicamente eu acabei aprendendo a ler ainda com 2 anos, e com isso eu pulei o Jardim 1 da infância na época, chamava assim, Jardim 2 e alfabetização. E como não dava para eles me colocarem com 3 anos na primeira série da época, que a primeira série de hoje é o segundo ano, eu fiquei um ano em casa e com 4 anos eu já estava no primeiro ano, na primeira série, que hoje é segundo ano. E com isso eu acabei terminando o ensino fundamental com 12 anos, na verdade. E com esses 12 anos que eu terminei, eu fiz o vestibular para passar no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, FPE. E daí, eu não passei nessa primeira tentativa. Passei um ano me preparando para tentar de novo, e com 13 anos eu passei e entrei no FPE no curso de eletrotécnica. Daí eu não me identifiquei muito com a área de exatas, não é muito que eu goste. Foi uma época muito difícil para mim, porque eu tive o primeiro contato com muitas coisas diferentes. A primeira coisa foi tipo acabar decidindo o que eu realmente ia querer pro resto da vida, embora eu meio que já soubesse. Desde criança eu sabia que eu ia acabar fazendo medicina um dia. Mas naquela época eu estava em conflito com isso, porque eu era muito pressionado pelos meus pais para escolher esse caminho, mesmo sendo que eu querendo. E eu nunca lidei bem com pessoas mandando em mim, e aí eu queria fugir disso. Mas enfim, aí eu tentei fazer um curso de exatas, que não deu muito certo, foi incrivelmente frustrante. E aí eu procurei só pagar todas as cadeiras que correspondiam ao ensino médio normal. E após isso eu parei de estudar basicamente, só estudei para o Enem para passar no vestibular para medicina. Coisa que eu realizei em 2018, entrei em 2019 na faculdade. Quando eu era criança, eu contei que eu pulei várias séries do ensino infantil e fui para o ensino fundamental com 4 anos. E isso acabou numa vivência de bullying muito grande. E também, quando eu paro para pensar, eu já comecei a sofrer muita violência racial nessa época, que eu vou detalhar um pouco mais para frente. Mas, enfim, quando cheguei, eu passei por bullying basicamente durante todo o meu ensino fundamental e o começo do meu ensino médio. E chegou num ponto que eu só não conseguia lidar com as pessoas em sala de aula. E acabou que tudo era muito difícil, muito doloroso. Quando se chegou no ensino médio, eu tive meus primeiros sintomas de ansiedade, depressão. Quando eu entrei na faculdade, eu tive tentativas de suicídio. E eu queria contar como isso se vincula à raça para mim. No ensino fundamental, eu sempre era excluído.
parte do fundamental, a maior parte, na verdade, o começo dele especificamente, eu fiz em escolas particulares, onde praticamente todos os meus colegas eram brancos. E, tipo, além de, tipo, ter toda a questão de, tipo, de eu ter uma menor idade e, tipo, embora meu raciocínio, a forma com que eu conseguia aprender os conteúdos da escola fosse muito boa, eu não tinha a mesma idade que eles. Então, tipo, o meu emocional não estava preparado para lidar com crianças 3 ou 4 anos mais velhas, que era o que eu lidava. Somado a isso, o fator raça, eu já comecei a me sentir excluído demais. Eu sempre fui uma criança muito excluída desde essa época por isso. Nunca, tipo, cheguei a ter amigos e tudo mais. Fui saber o que era ter um amigo no ensino médio. E dando um outro salto, indo para o ensino médio, no IF eu entrei no clube de xadrez. Porque eu procurei alguma coisa que eu gostasse. Já que eu odiava o meu curso, porque eu claramente não me identifiquei com exatas no geral. E no clube de xadrez, muitas vezes eu vivenciei casos de racismo mesmo, tipo, de colegas falando do quanto meu cabelo era feio, estranho, pegavam no meu cabelo e riam do meu cabelo. Enfim, diziam que ele era... Como era a palavra mesmo? Que parecia bombril. E por aí vai. E tipo, na época eu era tipo... No começo no xadrez eu era tipo... Dos novatos que se diziam assim, eu era o que parecia mais promissor. Então eu tinha tipo... Muita atenção, sabe? Só que tipo... Eu comecei a me sentir desestimulado também, porque, tipo, era pra ser um bom ambiente, porque era uma coisa que eu gostava no meio de um lugar que eu estudava que eu não gostava. Só que aí acabou se tornando cada vez pior. Enfim, aí, como o técnico do xadrez do IF era um psicólogo, eu comecei a, tipo, como eu me sentia muito mal, chorava muito, tinha falta de ar e tudo mais, eu comecei a, tipo, identificar que eu tinha alguma coisa errada. E aí eu procurei a ajuda dos psicólogos do Instituto Federal. E uma coisa que aconteceu, não do técnico da equipe, mas de outra psicóloga, era que em uma certa vez estava eu e o técnico é outro psicólogo, e ele perguntou para ela, estava eu e outro colega que também jogava xadrez, e ele perguntou para ela se eu e meu colega era branco, cabelo lisinho e tudo mais. E aí e o técnico perguntou para outra psicóloga se a gente tinha cara de jogador de xadrez. Aí ela olhou pra ele e falou, ele tem cara, tá de óculos aí, branco, não falou branco não, mas falou cabelo arrumadinho. Aí ela olhou pra mim e falou, esse não tem tanta cara de inteligente e tudo mais. Enfim, é só tipo, todos os dias da minha vida eu fui forçado a ver a realidade em que eu me encontro, onde tipo... Para as pessoas, em geral, eu não pareço ser inteligente, eu não pareço ser capaz de fazer o esporte que eu fazia, que era xadrez. Assim, eu sempre tive que encarar as pessoas me tratando como se eu fosse um ser humano de segunda. E isso foi a maior dor que eu tive no meu ensino médio, foi aprender isso na prática. Quando eu realmente tomei ciência de quem eu sou, que eu sou uma pessoa negra, foi uma negação completa. Tipo, mesmo minha pele dizendo isso, meu cabelo dizendo isso, meus olhos dizendo isso, tudo dizendo isso, eu simplesmente sentia que eu era e não era ao mesmo tempo. Era uma coisa muito estranha. E quando as primeiras pessoas, tipo, na época eu não tinha amigos por causa do contexto todo de bullying que eu contei. Então, tipo, as pessoas que eu chegava para conversar sobre isso eram meus pais. E meu pai... Tipo, embora eu não culpo isso por ele, porque eu compreendo a realidade dele, eu culpo toda a sociedade racista e patriarcal que a gente vive, foi de negar isso. Meu pai dizia que eu era branco, e que, tipo, não fazia sentido, que eu era que nem ele. Então, tipo, foi uma confusão completa a princípio. E depois disso, quando cheguei ao ensino médio, eu comecei a, tipo, pensar que eu queria que o mundo fosse melhor. Tipo,
um motivo de eu, na minha infância, querer ser médico, era porque, tipo, eu sentia que as pessoas não eram tratadas adequadamente pelos médicos e que, tipo, eu queria que as pessoas vivessem mais e melhor. Então, e eu sempre, tipo, mantive esse pensamento que eu acabei de me referir como um mantra pra mim, que eu queria melhorar a vida das pessoas. Então, quando eu cheguei no ensino médio, eu percebi o quanto eu e outras pessoas eram discriminadas por questões raciais, eu comecei a pensar, poxa, eu preciso ter um olhar específico para isso, eu preciso fazer algo para melhorar a realidade das pessoas negras, que na época eu nem sabia se eu era ou não, então eu tinha vergonha de dizer como eu, e era muito estranho, mas enfim, e hoje em dia, tipo, acabou que isso reforçou minha vontade de entrar em medicina no fim, porque eu queria ser um médico negro, porque eu não via médicos negros. E eu escutava, tipo, de colegas, não amigos, porque eu não tinha, mas colegas, dizerem que, tipo, em conversas com médicos, quando eram atendidos, informais, muitas vezes eles conversavam sobre, tipo, o que eles queriam para o futuro deles. E eu tinha colegas que queriam ser médicos também, e, tipo, os relatos muitas vezes eram de apoio, mas quando eu contava para um médico em uma consulta branco, um médico branco, que eu queria ser médico, ele sempre me olhava com cara de... como se isso não fosse possível, sabe? E essa é outra parte, tipo... as pessoas nunca, tipo... em geral, exceto meus pais, não acreditavam que isso fosse possível, acreditavam que era um delírio eu querer isso. Enfim, isso acabou me dando mais combustível para ir atrás e, tipo, isso me motivou bastante, isso me motiva na universidade. Em os momentos difíceis eu gosto de pensar que eu preciso me formar, porque eu preciso ser um médico negro. E isso faz diferença, isso realmente faz diferença, eu sei disso. E também me fez ter um olhar especial para a questão negra nas matérias que eu estudo. Por exemplo, nos livros de dermatologia, é incomum a gente ver doenças em pele negra, por exemplo. E a gente, tipo, tem percepções estranhas sobre isso porque a gente aprende só na pele branca. Todas as áreas que eu acabo estudando pela faculdade, eu acabo, tipo, direcionando um pouco meus conhecimentos para pessoas negras, para compreender o que a gente vai passar com essas doenças, para compreender, por exemplo, a especialidade que eu quero para o meu futuro, que eu quero trabalhar é psiquiatria. E entender, tipo, a questão da vulnerabilidade social que as pessoas negras enfrentam é, tipo, fundamental para se entender o processo de adoecimento psiquiátrico das pessoas negras. Então, tipo, quando eu fiz um PIBIC, o meu PIBIC foi sobre a transmissão vertical da AIDS. E, tipo, eu tive um olhar diferenciado para isso e pude me concentrar, por exemplo, que, tipo, o adoecimento é mais comum em crianças negras. E é mais comum de mães negras, porque as mães negras são mais pobres. E a pauperização, a pobreza é relacionada à transmissão vertical, porque as mães não têm acesso a pré-natal direito, por exemplo, e tudo mais. Seria uma questão muito longa para eu abordar a fundo, então vou ficar superficial mesmo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, me perceber negro, me fez ter um olhar diferenciado para quase tudo que eu encontrei no curso. E daí, me surgiu uma visão muito importante sobre o sistema de cotas. Por quê? Como o ministro Silvio Almeida falou, raça é classe, classe é raça. Como é que, tipo, nós na pobreza extrema vamos, tipo, ter igualdade de oportunidade? Não vamos. Mas como é que a gente vai chegar num curso de medicina? Não íamos. Então, tipo, a simples criação da lei de cotas permitiu que a gente tivesse esse espaço e vai permitir que a gente possa cuidar dos nossos, que a gente possa desenvolver a medicina, possa pesquisar a respeito de adoecimento de pessoas negras. E tudo isso acaba sendo importante para a gente. Então, o que eu quero dizer é que simplesmente mudou tudo. Uma pessoa se descobrir negra, se entender negra e fazer medicina, faz ela ser um médico negro que vai cuidar de pessoas negras.
o que falta em muitos médicos brancos. Na universidade eu também sofri racismo. Sofri racismo até hoje de manhã. Hoje de manhã, uma professora, antes de vir pra cá gravar essa entrevista, uma professora simplesmente pegou no meu cabelo e falou: acho tão interessante teu cabelo. E ela falou de um jeito até carinhoso, mas é tipo, obviamente, tipo, é invasivo, tipo, ninguém quer que você que alguém chegue do nada e toque no seu corpo como se pudesse. Então, o que eu posso dizer sobre a experiência de um estudante negro na universidade é sofrer racismo. Eu enxergo muito que, claro, tipo, a gente tem que estar lá, a gente tem que conquistar nossos espaços, a gente quer mudar a realidade. Mas, infelizmente, a universidade é um lugar hostil pra gente. Por quê? Porque, mesmo com a lei de cotas, tipo, a proporção que você vai ver, o que você vê no ônibus indo pra faculdade, o que você vê na sua rua, é de pessoas negras em geral. E quando você chega na universidade, você se depara com muitas pessoas brancas. E aí você começa a perceber pequenas diferenças. Enfim, mas eu queria falar um pouco mais sobre as violências que eu sofri na universidade. Que eu acho que é importante retratá-las na esperança que as pessoas vejam essa entrevista em algum momento e, a partir dessas experiências, elas pelo menos não cometam as mesmas violências que eu sofri. E aí eu vou detalhar algumas que eu sofri ao longo do tempo e que foram, tipo, marcantes para mim. Em centro cirúrgico, se usa toucas, luvas e tudo mais. Se usa o EPI, né? Se protege a si e protege aos pacientes que estão nas cirurgias de pegar infecções. Certo. Enfim, uma questão que eu queria abordar isso foi o que eu sofri de um professor por conta do meu cabelo. O que aconteceu foi o seguinte. Era uma aula do segundo período. E no segundo período a gente não tem contato com o centro cirúrgico, pelo menos na Universidade Federal de Pernambuco, que é onde é que eu estudo. Na UPE talvez, eu não sei ao certo. Mas eu sei que eles têm contato mais cedo, aí eu achei bom detalhar. Mas enfim, o que acontece? Esse professor, ele era professor da primeira cadeira que tinha relação com cirurgia, que era iniciação à técnica cirúrgica, uma coisa assim, o nome. Enfim, eu não lembro do nome certo, na verdade, estou me confundindo. Mas enfim, o que aconteceu? Ele é também professor de uma cadeira de cirurgia do 8º período, que é o que eu me encontro agora. E nesse segundo período ele falou: olha, quando você chegar lá pro 8º, eu vou fazer você cortar o seu cabelo. Porque você não vai prejudicar os pacientes por causa do seu estilo, da sua aparência. E isso é ridículo acima de tudo. Não falando da violência propriamente em si, mas é ridículo porque é o seguinte: meninas com cabelo comprido, negras ou brancas, elas podem simplesmente amarrar o cabelo e pôr a touca cirúrgica, assim como eu também posso. E eu fazer isso, amarrar meu cabelo, que eu posso amarrar meu cabelo e vou assim por os plantões em área cirúrgica, não prejudique nada, eu coloco a touca normalmente. Então, tipo, a primeira coisa que eu queria dizer era que, tipo, o que ele disse não faz o menor sentido. Em segundo, eu queria dizer que esse professor é um médico negro. Mas um médico negro que que teve outra vivência. E, tipo, eu realmente queria dizer para esse professor que fiquei muito triste com isso vindo especificamente dele. Mas, voltando. Enfim, essa foi a primeira não. Foi uma das violências mais marcantes que eu sofri durante o curso. Enfim, outra coisa que eu queria dizer eu moro muito longe da universidade, então eu pego um ônibus, pego 3 lotações por dia para ir, mais 3 para voltar para casa. E o que acontece? Muitas vezes, você com pressa, você corre para pegar um ônibus, certo? Certo. E, tipo, correr para pegar um ônibus é uma coisa bem tranquila, comum, corriqueira, acontece. Mas aí começaram a acontecer algumas coisas. Por exemplo, certa vez, a primeira vez que aconteceu isso foi na segunda semana de aula, eu corri para pegar aquele barro macaxeira. E o que me aconteceu? Alguém em algum lugar gritou: corre não, pega ladrão! Enfim,
a gente não pode nem correr para pegar um ônibus, que a gente é taxado como bandido porque está correndo. No imaginário popular, assim, se uma pessoa negra está correndo é porque ela roubou algo e está correndo para não ser pega. Isso é muito bizarro. Enfim. São dois casos que me marcaram muito, entre muitas outras violências que eu passei e que eu quis compartilhar aqui. Uma coisa que eu vejo muito na universidade que é indignante é tipo, sabe aqueles quadros de formatura que tipo se tem nos cursos, tipo, o curso de Medicina Federal é desde 1904, 1904? Não, 89 e 899, eu acho. Enfim, é muito antigo, não sei a certa data, mas tem lá várias placas e tipo, até a conclusão da primeira turma que teve sistema de cotas, todos os quadros, com raríssimas exceções, tinham 0, 1 ou 2 pessoas negras. Sério, eu saí olhando para cada quadro e procurando pessoas negras nelas. E o máximo que eu encontrei foi em uma turma antiga, tinha 2 pessoas negras. Inclusive, um também foi professor meu. Mas ainda vou falar dos professores depois. Enfim, a lei de cotas mudou isso completamente. Tipo, quase metade da minha turma é de pessoas negras. Isso é muito importante para mim, tipo, e para eles, porque a gente sabe que não está sozinho. Falando dos professores, eu tive alguns professores negros, mas tipo, chama muito a atenção que tipo, a imensa maioria, a maioria esmagadora é de professores brancos. Outra coisa que eu gostaria de separar é, tipo, no curso de medicina existem cadeiras, principalmente as cadeiras do que se chama ciclo básico, porque ele é dividido em ciclo básico, clínico e o internato. No básico, os professores normalmente não são médicos, são biólogos, especialistas, por exemplo, em bioquímica, biofísica, ou fisioterapeutas que vão para essas áreas no doutorado, mestrado e se tornam professores. E dentre essas pessoas, dentre esses professores, é mais comum que se tenham professores negros. Tipo, ainda a maioria esmagadora são professores brancos, mas tem alguns professores negros. Inclusive, eu tive uma professora de citologia, que era uma mulher preta, retinta, que tipo, a gente não se dava muito bem, a gente era bem antipático um com o outro, mas só de ela estar ali, pra mim, fez total diferença. Ela foi minha primeira professora negra na universidade. E ver lá uma mulher negra que fez mestrado, doutorado, era super incrível, tipo, era uma inspiração pra mim e pra outros colegas negros. A gente, tipo, tinha um olhar melhor pra gente e pra ela, só por ela estar ali. Além disso, a gente teve, embora em uma proporção bem menor que de professores brancos desse ciclo básico, a gente teve professores negros. Agora, quando a gente vai para os ciclos clínicos e para o internato, os professores são médicos. E aí se torna bem mais raro encontrar professores negros. Porque medicina, infelizmente, é uma área bastante elitizada. E classe é raça, raça é classe. E a minha vida toda eu fui forçado a ver isso. Enfim, ver isso na medicina é mais impactante. Tipo, basicamente eu tive 1, 2, 3 professores negros médicos, que eu tô me lembrando agora. Talvez teve mais um, extrapolando 4. Mas enfim, agora, professores brancos, eu já tive mais de uma centena. Tipo, isso é interessante dizer para ficar fácil de compreender. Tipo, as matérias, as cadeiras do curso de medicina, normalmente elas têm tipo 30 professores, é bem comum. Cada um da sua aula, o que é mais entendido sobre. Então, tipo, realmente tem uma frequência de professores brancos extrema em comparação a professores negros. E isso é o mais marcante na área. Outra coisa que é interessante comentar sobre é, tipo, é bom que cada um reflita. Quantas vezes você foi atendido por um médico negro? Eu lembro das vezes que eu fui atendido por um médico negro, que foram 2. Até hoje. E tipo, cara, sério, eu tenho um bocado de doença. Eu tenho doença de pele, eu tenho doença psiquiátrica. Então, tipo, eu fui atendido por muito médico mesmo. E tipo, só serem 2 médicos negros, pra mim é uma experiência muito desastrosa.
Enfim, quero mudar isso e quero que as pessoas se conscientizem da necessidade de mudar essa realidade. E eu quero que cada pessoa que pense no sistema de cotas e acabe achando negativo por qualquer motivo, pense na importância que isso é, na importância que isso tem para mais da metade da população que se vê invisibilizada. Eu queria que cada pessoa percebesse que não é só uma luta por igualdade de oportunidades. Não basta, tipo, entrar no curso metade dos alunos serem brancos, metade negros. Não é sobre isso apenas, embora, tipo, igualdade de oportunidades seja importante. É necessário que a gente mude a sociedade, é necessário que a gente tenha pessoas negras em posições de poder, que a gente tenha pessoas negras nos cursos. Não que eu queira que algum curso seja elitizado, não quero que nenhum curso seja elitizado, mas eu quero que em todos os cursos, em todas as áreas, existam pessoas pretas tanto quanto brancas. Eu quero um mundo onde a gente seja realmente igual, porque a gente não é tratado igual. Isso, enfim, tudo que eu sofri, em grande parte, foi por racismo. E isso, todas as pessoas pretas vão sofrer em parte, mais ou menos, que eu. Enfim, a gente tem que mudar essa realidade. E a gente só vai mudar essa realidade com ações. E as cotas foram ações brilhantes que mudaram isso, que estão mudando isso, embora não completamente ainda. Felizmente, por parte de pacientes, eu nunca sofri racismo. Em grande parte disso, eu considero que é porque as práticas de higiene são no Hospital das Clínicas, que é um hospital público. E no hospital público, quem é que vai? Vai a classe pobre. Então, tipo, quem eu encontro lá normalmente são, em maioria, pessoas negras também. E, tipo, uma coisa que eu identifico muito é, tipo, as pessoas, elas, até hoje, quando chegam lá, elas se surpreendem ao ver médicos negros. Tipo, outro motivo que eu tive para fazer medicina foi, na federal especificamente, foi que, tipo, eu tinha asma quando era criança e eu era atendido no Hospital das Clínicas, na pneumologia de lá e na pediatria, por isso. E, tipo, uma vez, tava lá no hospital um médico que tava vindo de intercâmbio eu não lembro, mas era algum país africano. Enfim, e, tipo, ser um médico negro me atendendo, ele me deixou lá, tipo, maravilhado quando eu era criança. E, tipo, eu sinto que em algumas situações eu vejo as pessoas tendo esse sentimento, ao menos em parte, que eu tive naquela situação. Eu vejo que faz diferença para algumas pessoas, para muitas pessoas, me verem lá nesse espaço. E verem meus colegas também pretos nesse espaço. Nós tivemos algumas discussões a respeito de vários temas em algumas cadeiras do curso de medicina da Federal. Tipo, mais especificamente nas cadeiras mais ligadas às, vamos dizer, ciências humanas. Por exemplo, atenção básica à saúde, saúde coletiva. Nessas áreas, tipo, muitas vezes os professores tentam dar uma chegada um pouco no tema. Falar um pouco sobre racismo, sobre como o machismo leva a adoecimentos biopsicossociais e tudo mais. E, tipo, nas cadeiras, principalmente, tipo, mais biologicistas, a gente não tem nada disso, praticamente. Isso é horrível pra gente. Mas, voltando, tipo, a gente tem um pequeno contato, mas a gente nunca tem uma cadeira realmente voltada para isso. Na verdade, a gente teve cadeiras, mas elas são cadeiras optativas que só foram realmente disponibilizadas para nós durante o período emergencial que teve durante a pandemia, que foi um extra. Durante o período que teve completamente online, durante a pandemia de Covid-19, aconteceu que se deu a oportunidade dos alunos de pagarem 1 ou 2 cadeiras obrigatórias do seu curso e algumas eletivas para contar carga horária. Entre elas esteve disponibilizada uma cadeira chamada Relações Raciais. E ela teve um episódio lastimável. Por quê? No primeiro dia dessa aula online de Relações Raciais, estava lá uma professora da área do direito que ministrou a aula, era inicialmente para ser professora da cadeira, branca. E, tipo, para mim, na minha concepção, tudo bem ser um professor branco dando essa cadeira. Embora, tipo,
eu preferi ir se fosse um professor negro. Mas fiquei feliz que a cadeira estava sendo ministrada, pelo menos. Mas o que aconteceu? Durante, tipo, obviamente que para dar uma cadeira dessa, a pessoa tem que ter, tipo, principalmente sendo branca, a pessoa tem que ter, tipo, um super preparo para pelo menos não ser racista dando essa aula. E o que é que essa professora fez? Ela estava contando, na primeira aula, nos primeiros 10 minutos de aula, ela, tipo, ela meio que se deu uma justificativa, estava justificando porque ela, mesmo sendo branca, estava dando essa aula. Aí ela falou um negócio, tipo, que ela foi mestrado, foi doutorado, foi pós-graduação, não sei, na Inglaterra. Aí ela estava falando que ela simplesmente falou que ela sentiu na pele o que sofre uma mulher negra quando chamaram ela de morena lá na Inglaterra. E aí, tipo, houve uma indignação de vários alunos pretos. Porque, tipo, no máximo, tipo, que realmente eu acho que acontece, ela sofreu... Meu Deus, como é que é o nome? Xenofobia, obrigado. Pronto, ela sofreu xenofobia. Mas, tipo, não tem nenhuma condição de ela, como uma mulher branca, naquela disciplina, chegar e dizer que sentiu na pele o que sofre uma mulher negra. Eu não posso dizer, sendo uma pessoa negra, que sinto na pele o que sofre uma mulher negra. Imagine ela. Enfim. Foi uma coisa bem bizarra. Aí os alunos se indignaram, principalmente um aluno preto tomou a frente e falou a ela: olha, professor, esse comentário é racista. E ele falou, tipo, bem direitinho, sabe? Vamos dizer assim, bem comedidamente. Afinal, a gente tem que, tipo, ser 10 vezes melhor para ser igual. Ser considerado igual, no caso. Aí ele falou bem direitinho: olha, professor, esse comentário é racista. Tipo, não tô nem dizendo que você é racista, tô dizendo que esse comentário é racista, que não acho que caiba você falar isso aqui. E aí ela falou que ele tava tentando calar ela e que isso tava vindo de uma relação de machismo, porque se ela fosse um homem branco falando isso, talvez ele provavelmente não ia falar assim, não ia confrontar ela como professora. Enfim, o negócio descambou. Esse conflito se prolongou pelo resto do que deveria ser a aula dessa disciplina. E, enfim, depois dessa aula, essa professora ela se desligou da cadeira e a UFPE mandou... Eu esqueci o nome que deu a esses outros professores que chegaram lá, mas eles basicamente, tipo, na próxima aula, foram eles que apareceram, 3 professores, e não ela, e perguntaram pra gente, pediram pra ouvir da gente o que aconteceu. Aí a gente relatou o que aconteceu e depois chegou outro professor para dar a disciplina no lugar dessa professora, e foi um professor preto. Foi uma disciplina, inclusive, muito interessante. Mas, enfim, ela disse que no dia que isso aconteceu, ela disse que o aluno estava sendo agressivo, tipo, ela pintou ele como um estereótipo racista mesmo, tipo, mesmo ele explicando com todo cuidado, ela lidou com ele como se ele, tipo, estivesse fazendo uma barbaridade, que era simplesmente, tipo, dizer que uma frase dela não cabia. Mesmo ele fazer isso com toda a delicadeza. Enfim, foi uma coisa extremamente indignante e que me marca até hoje. Eu acho que, tipo, em muitas matérias se cabe aulas, pelo menos aulas específicas para a população negra, tipo dermatologia, que foi a primeira área que eu citei aqui falando sobre. Cabia ter pelo menos uma aula falando simplesmente de dermatose na pele negra, ou que esse conteúdo fosse diluído nas aulas, que as universidades falam que diluem, mas na prática não se encontra esse conteúdo de verdade. Enfim, e tipo, por exemplo, em cardiologia, tipo, isso não se aplica, mas tipo, o medicamento para controle da hipertensão arterial sistêmica, que tipo, ele é diferente, o medicamento de primeira escolha, que é mais eficaz para a população branca e para a população negra.
Mas, tipo, isso realmente tem base científica. Mas, tipo, embora isso não se aplique no Brasil, porque aqui a miscigenação é muito grande, mas se aplica no ELA, nos Estados Unidos da América e em outros países, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que cabia discutir temas como esses. Eu acho que, tipo, por exemplo, a gente tem várias cadeiras que discutem vários temas. Tipo, a gente, no primeiro período, a gente tem medicina, ética e relações humanas. A gente debate nessa cadeira, por exemplo, eutanásia e outros temas pertinentes. Eu acho que seria válido, inclusive, ter uma cadeira de saúde da população negra e não só existir como optativa. Eu acho que deveria ser obrigatória, porque todo médico vai atender a população negra. Eu, como indivíduo, eu especificamente, eu pretendo, tipo, dedicar a minha vida realmente a cuidar do pobre. Eu, tipo, claro que o SUS não cuida apenas do pobre, o SUS cuida de todos. Mas eu pretendo ser um médico que vai trabalhar especificamente e apenas no SUS. Eu gosto de pensar e acredito que estou fazendo a diferença para os pacientes que eu encontro durante o meu curso. Eu acredito que eu farei a diferença para os pacientes que eu encontrarei. Eu acredito que depois de mim haverão vários. Eu acredito que e os pacientes que eu atender, as crianças negras que eu atender em hospitais no futuro, também vão sentir que podem estudar medicina, que elas podem fazer o que quiserem. Eu acredito que simplesmente a minha existência ali já faz a diferença. E para além da minha existência ali, eu pretendo fazer mais, eu pretendo me engajar mais, embora eu não consiga fazer isso tão bem até agora. E é isso. O legado que eu pretendo deixar na minha área é um legado de alguém que simplesmente esteve ali como mais um tijolo e se juntar com meus outros colegas como mais tijolinhos para construirmos uma medicina melhor, mais humana e que realmente cuida da população negra. Me chama a atenção que, tipo, quando alguns conhecidos, tipo amigos, sabem da minha história de vida, eles veem na minha história de vida uma história de superação. Mas eu queria dizer que, tipo, embora a gente, como ser humano, a gente olhe para alguém que, tipo, sofreu e a gente fique feliz com essa pessoa se dando, vamos dizer assim, bem, eu queria dizer que isso não me deixa feliz. E isso me marca muito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa negra que está fazendo uma faculdade de medicina e vai ser médico. Se tudo der certo, se eu não morrer até lá, vai ser uma coisa horrível. Mas eu tenho primos negros que tiveram vivências semelhantes às minhas. Eu tenho vários vizinhos negros, tive vários vizinhos negros na minha infância. E, tipo, de praticamente todas as pessoas negras que eu vi na minha infância, a maioria delas não teve uma história de superação que nem eu. Eu sou uma exceção. Nós somos exceções. Eu não quero uma história de superação. O que me marca nisso é que era para todos termos oportunidade. E não vermos uma história de superação e achar bonita. A gente tem que lutar para que uma história de superação seja só mais uma história. Eu fui um primeiro lugar para entrar na universidade na cota para pardos e pretos. E, tipo, eu não sou menos primeiro lugar que uma pessoa que passou no primeiro lugar geral e teve as oportunidades que teve. Enfim, o que eu quero dizer é, não existe essa visão meritocrática da coisa, não existe isso de se esforçar vai dar certo. Se você se esforçar sem as políticas públicas necessárias para tal, não vai mudar nada. E se você mudar, você muda só para você. Não tem isso, não tem essa coisa de que, tipo, só se esforçar que você é igual. Não, você não é igual, você tem oportunidades a menos e você sabe disso. Você é perseguido na rua, você é perseguido nas lojas que entra, você é maltratado nos restaurantes que vai, quando vai a um restaurante, você é preterido pelos outros, você vai numa psicóloga e a psicóloga acha que você é menos inteligente porque você é preto. Você não pode correr para pegar um ônibus. Você, se
você em alguns ambientes é baleado. Eu sofria baculejo da polícia toda hora. Eu era abordado violentamente. Cara, como é que essa pessoa tem as mesmas condições de chegar na universidade que uma pessoa que está lá no alto de um apartamento em Boa Viagem, vivendo bem do melhor, estuda com ar-condicionado, tem o melhor curso, os melhores livros, tem professor particular se precisar? Eu queria realmente, tipo, uma coisa que me marcou muito é isso, que, tipo, algumas pessoas pretas acham que, mesmo pessoas pretas e pessoas brancas, acham que é só se esforçar que elas vão conseguir o que querem. E não, eu não quero que as pessoas tenham essa ilusão. Eu não quero que... Eu queria poder dizer isso para todo mundo, que isso não existe. Não existe se esforçar sozinho e mudar as coisas para si por isso. Tudo que você faz, o que você come, tudo isso vem de direção de políticas públicas. Poxa, o pão que você compra de manhã tem o preço regulado por políticas públicas. Assim como o que você vai estudar, suas oportunidades na universidade, com o que você vai trabalhar. E com isso eu queria dizer que você não pode achar que sozinho vai mudar as coisas. Eu queria dizer para alguém que vê essa entrevista, eu queria realmente dizer que você precisa se conscientizar sobre essas questões. Porque você e todos nós chegamos onde chegamos pelo que a maioria, pelo que a população inteira faz. E só de você ter a percepção de quem você é, você já está formando um grande passo.